Fala fiel, seja muito bem-vindo ao canal mais quente de notícias sobre o nosso Corinthians. Hoje temos um programa especial recheado de informações bombásticas que vão balançar o coração de todo corintiano. Com bastidores agitados, informações exclusivas e análises completas, você não pode perder nadinha. Então fica comigo até o final para não perder nenhum detalhe. O Corinthians enfrenta um cenário crítico, com problemas sérios que se desenrolam em 3 frentes ao mesmo tempo. Uma crise política intensa nos bastidores, um desempenho técnico alarmante dentro de campo, e decisões financeiras de altíssimo risco que podem definir o futuro do clube nos próximos anos. O clima é de tensão máxima, e os pontos centrais passam pelo possível banimento do ex-presidente Andrés Sanches, uma fase ofensiva desesperadora e negociações decisivas envolvendo Memphis Depay e Carlos Vinícius. Nos corredores do Parque São Jorge, a pressão é forte. O CORE aprovou por 9 votos a 7 a abertura de um processo que pode resultar na expulsão de Andrés Sanches do quadro de sócios. A reunião foi tensa, e agora o caso será encaminhado ao Conselho de Ética, que irá investigar a fundo a gestão de Andrés, marcada pela construção da Neoquímica Arena, e por dívidas bilionárias. Se o Conselho de Ética recomendar a expulsão, a palavra final será do Conselho Deliberativo, composto por 300 membros, em votação secreta. O que está em jogo é o legado de um dos personagens mais marcantes da história recente do Timão. Enquanto isso, dentro de campo, o cenário é desolador. O setor ofensivo vive um dos maiores jejuns da história recente. O último gol marcado por um atacante titular aconteceu em 26 de maio. A comissão técnica detectou problemas graves na finalização, e mesmo nos treinamentos, o time tem mostrado enorme dificuldade para balançar as redes. Memphis Depay, contratado com status de estrela internacional, não marca desde o jogo contra o América de Cali, pela Sul-Americana. A torcida está frustrada e começa a cobrar com mais intensidade. Diante dessa realidade, a diretoria traça estratégias, e um dos planos é renegociar o contrato de Memphis Depay. Atualmente, o clube banca 4,2 milhões de reais do seu salário mensal de 6 milhões, além de pagar luvas semestrais de 5,25 milhões de reais. A ideia da diretoria é propor uma readequação salarial ao camisa 10 logo após os confrontos com o Palmeiras pela Copa do Brasil, tentando tornar sua permanência mais viável dentro do orçamento atual. Paralelamente, o Corinthians acelera nos bastidores a negociação com Carlos Vinícius. A proposta envolve um salário fixo na casa dos 900 mil reais, com bonificações por metas alcançadas. A boa notícia é que a operação não envolve custos com luvas ou taxas de transferência. O jogador já recebeu mensagens de apoio da torcida nas redes sociais e é visto como uma solução imediata para o setor ofensivo, que clama por reforços. Essas 3 linhas de crise, o julgamento do passado de Andrés, o colapso ofensivo atual e as apostas em Depay e Carlos Vinícius, colocam o Corinthians em uma verdadeira encruzilhada. Como disse Sócrates em 1983, o Corinthians não é apenas um clube, é uma ideia. E quem não entende essa ideia, não entende o que é ser fiel. Hoje, a torcida se divide entre a revolta com a gestão passada, a insatisfação com o presente em campo, e a esperança de que as decisões atuais possam colocar o Timão novamente no rumo das vitórias. O futuro do clube está sendo escrito agora, capítulo por capítulo. E por falar em futuro, o Corinthians pode perder Rodrigo Garro ainda nesta temporada. Um dos meias mais talentosos do futebol brasileiro atualmente, o argentino de 27 anos virou alvo prioritário de um gigante do continente. Mesmo sem ter atuado com tanta frequência neste ano por causa de problemas físicos, Garro continua chamando a atenção. E o técnico Marcelo Gallardo, do River Plate, quer a sua contratação. Segundo o portal argentino El Crack Deportivo, mesmo com a chegada recente de Juan Fernando Quintero, o River ainda pretende contratar mais um meia nesta janela de transferências. O nome da vez é Rodrigo Garro, que já havia sido sondado anteriormente e voltou com força ao radar. A publicação afirma que o River está disposto a investir cerca de 15 milhões de dólares, o equivalente a 83,5 milhões de reais, pelo camisa 8 do Corinthians.
Apesar do valor elevado, a quantia não assusta a diretoria argentina, que entende que precisa de mais criatividade no setor de meio-campo. Enquanto as especulações aumentam, Rodrigo Garro segue focado no Timão. Em 2025, ele já disputou 14 jogos, marcou um gol e deu 2 assistências. Revelado pelo Instituto, na Argentina, e com passagem marcante pelo Tajeres, o meia já foi sondado por Zenit, Boca Juniors e agora é alvo de Galhardo. O Corinthians sabe que segurar o jogador será uma missão difícil. E outro nome que também movimenta os bastidores é o goleiro Hugo Souza. Nas últimas semanas, o arqueiro foi ligado ao Chelsea, mas essa possibilidade já foi descartada. Fontes próximas ao clube inglês revelaram que Hugo nunca foi observado e nem esteve na lista de possíveis alvos. O Chelsea está focado em jovens goleiros com até 21 anos, e Hugo, com 26, está fora desse perfil. Por outro lado, segundo a apuração do jornalista Jorge Nicola, há clubes da Europa observando Hugo Souza. A convocação recente à seleção brasileira aumentou sua visibilidade no mercado internacional, o que pode abrir caminho para uma venda. Se uma proposta da Europa realmente chegar, a diretoria pode aceitar a saída, desde que os valores sejam considerados vantajosos. Diante de tantos acontecimentos, fica claro que o Corinthians está no centro de uma tempestade. Decisões políticas, resultados fracos, pressões da torcida e negociações importantes vão definir os rumos do clube.